Pode dar ossos para a cadela que tem filhote? Você já parou para pensar nisso? Esse é um tema muito relevante. Se você não pensou, você deveria ter pensado. E eu vou te ajudar a raciocinar em cima disso. Você vai ver o que fazer nesse vídeo, beleza? Caso você não me conheça, meu nome é Edgar Gomes, eu sou médico veterinário pela Universidade de Brasília, UNB. Fiz mestrado na Universidade de São Paulo, a USP. E também sou aluno do curso de Nutrição Humana na Universidade de Brasília. Eu nunca paro de estudar para sempre trazer conteúdos top aqui para vocês. Você está no canal ANP Dog, o maior canal de alimentação natural para cães do Brasil. Nossa plaquinha aqui na parede, aqui atrás. Muito obrigado por você estar aqui no nosso canal. Bom, não custa lembrar, né? Pesquisa da USP desmente rótulos de rações para cães e gatos, né? E acha composições prejudiciais à saúde, inclusive desequilíbrio em nutrientes. Ração não é isso tudo que se imagina, não. E temos o documentário Pet Fooled, ou Pet Enganado. Tem o link para você assistir esse documentário gratuitamente aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Bom, pessoal, esse vídeo aqui, né, essa aula que eu estou gravando para vocês sobre ossos para cadela que tem filhotes e tal, foi inspirada nos alunos do meu curso. Né? Quero agradecer inclusive a eles, porque a gente está ali todo dia no nosso grupo de WhatsApp conversando e trocando ideia e tal. Eu aprendo muito com eles, eles aprendem comigo também. Então venha ser aluno também do curso online de alimentação natural para cães. E se você está nesse vídeo, provavelmente você está com um filhote aí na sua casa. E eu já adianto que é possível sim fazer o desmame dos filhotes usando alimentação natural para cães. Você não precisa desmamar eles usando ração para depois começar a alimentação natural para cães. Inclusive lá no curso online eu ensino como fazer o desmame dos filhotes usando alimentação natural para cães. O link para o curso está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. E aí, pessoal, não vou me aprofundar aqui nisso daqui porque eu já gravei um vídeo a respeito disso. Vou deixar até o link aqui sobre essas diferenças do bom protetor para o mau protetor, bom criador para o mau criador, e você assiste depois. Falando aqui do tema aqui do nosso vídeo, né? Tem esse trabalho científico aqui sobre regurgitação no cão. Regurgitação, né? Tem uma diferença do vômito para regurgitação. Qual que é a diferença? A regurgitação é quando o cachorro ele come e ele vomita imediatamente, digamos assim, né? O alimento não foi digerido. Ele comeu, pouco tempo depois ele coloca para fora, digamos assim. É semelhante ao vômito ali, o movimento, né? Mas não é a mesma coisa. E vômito é quando o alimento já está digerido, aí o cachorro coloca para fora ali uma papa, alguma coisa assim. Tá? Então a gente está falando de regurgitação relacionada ao desmame no cão doméstico, né? Foi um trabalho já antigo, mas que continua sendo relevante porque é de comportamento canino. Então os cães não mudaram esse comportamento de 95 para cá, né? É isso. Então a gente vou pontuar pontos legais aqui desse trabalho. Eu aprendi muito lendo ele, inclusive. E tem coisas legais aqui. Bom, regurgitação é um passo importante e exclusivo no desmame de canídeo. Você sabia disso? Eu não sabia. Eu achava que outros mamíferos faziam isso também. Né? A gente vê isso em aves, né? As aves, elas regurgitam ali os alimentos. Nem todas as aves, né? Galinha acho que não faz isso, por exemplo. Mas as aves que tem ninho, né? Que tem os passarinhos ali, eles regurgitam a comida lá no bico do filhote. E entre os mamíferos todos, apenas os canídeos fazem isso. Ou seja, os cães, os lobos, chacais, coiotes, né? Tem um cão selvagem africano também. Então os canídeos fazem isso, outras espécies de mamífero não fazem isso. Esse trabalho que eu mostrei para vocês, né, ele avaliou 263 criadores de cães na Suécia. E 60% desses criadores perceberam esse comportamento nas cadelas. Né? A gente vai ver que também, em alguns casos, não era a cadela, não era só a mãe que regurgitava para o filhote. Até cachorro macho fazia isso. Né? Lembrando que cães, eles são animais que vivem em grupo. E vivendo em grupo, eles estão ali uns cuidando dos outros, né? Quando isso é permitido, né? Às vezes em casa isso não é possível, né? Porque você tem apenas a cadela lá que tá prenhe, tem os filhotes, às vezes tem só o macho, o pai ali perto e tal. Mas pensando em cães como matilha, como um grupo maior, observou-se que cães que não eram a mãe também tinham esse comportamento de regurgitar para os filhotes. E esse comportamento apareceu quando os filhotes tinham por volta de 4 semanas de idade. Que dali para frente esse comportamento aparecia. Em alguns casos foi um comportamento que apareceu antes, mas não fazia sentido que aquele alimento regurgitado servisse para os filhotes, porque até 4 semanas de idade eles estão lá em amamentação. Depois disso começa o desmame, né? Antes disso eles não têm nem trato digestivo pronto para digerir esse alimento regurgitado. Então esse alimento regurgitado provavelmente era uma ajuda do grupo para a mãe, né?
A mãe estava ali amamentando os filhotes para ela não ter que sair procurar alimento. O grupo, alguém do grupo regurgitou alimento ali perto dela para ela, a mãe, comer, tá? Percebeu-se que os filhotes, eles pediam, né? Então o filhote às vezes fica lambendo assim o cantinho da boca do cachorro, da mãe ou de outros cães da matilha, ou mordia o focinho, né? Pedindo alimento para receber algo. E por que esse comportamento como matilha é interessante? Porque diminui o custo de produção de leite materno. Se o filhote começou a fazer o desmame, né, ele está com 4 semanas de idade, é uma ninhada, eles estão maiores. Cada dia que passa eles precisam de mais leite proporcionalmente ao tamanho. Então, começar o desmame do filhote vai diminuir o que ele vai receber de leite. E isso tem uma redução de custo metabólico para a mãe. Então tem essa importância. Mas lembrando, pessoal, a amamentação do cachorro é exclusivamente leite por 4 semanas de idade, né? Por 1 mês de idade. Depois disso, começa-se o desmame, mas a amamentação ainda vai até os 2 meses de idade. Então, a amamentação do cachorro filhote deve ser exclusiva com leite materno até as 4 semanas de idade. Então, primeiro mês de vida, só leite materno. A partir disso, se inicia o desmame, né? O cachorro ele vai começar a comer alimentos, mas ele vai continuar mamando na mãe até completar 2 meses de idade. Isso é o padrão ouro, o que há de melhor para a saúde da vida desse filhote, inclusive depois. Uma das maiores causas de alergia em cães é ser desmamado precocemente. Desmamado precocemente é o cachorro ser amamentado até 1 mês de idade, retira completamente o leite materno e introduz a alimentação. Tá? Isso é errado, vai gerar um monte de alergia aí nos pets. E eu falo isso por experiência própria. Os cães que eu atendo, eu sempre pergunto, quando que foi adotado? Quando a maioria dos cães que têm alergia foram adotados com 1 mês de idade. E isso é bem deletério para os filhotes, porque eles começaram a receber alimento quando eles não estavam plenamente prontos a receber. Era só para ser o começo e fizeram todo o processo ali de uma vez só, tá? Então, a amamentação do filhote até 2 meses de idade, sendo que a partir de 1 mês ele começa a comer outros alimentos. E aí era esse comportamento aqui que os filhotes faziam, né? Aqui, tudo bem, são 2 cães adultos, mas era o filhote mordendo ali o focinho de um cachorro adulto, fazendo esse tipo de comportamento aqui, né? Ó. Ou colocava até a cabeça dentro da boca do adulto. Também acontecia esse tipo de comportamento. Foi observado, né? E aí ficava ali no cantinho da boca do adulto pedindo para o adulto regurgitar. Aí você já vai curtir esse vídeo, já vai se inscrever nesse canal se você está chegando agora. Como ocorre o processo de desmame? No começo, né, a cadela ela fica deitada ao amamentar. Então, ali na primeira semana, segunda semana de vida dos filhotes, a cadela fica deitada, facilitando ali a amamentação do filhote. Mas quando vai começando o processo de desmame, porque, como eu falei, a amamentação tem um custo metabólico para a mãe. Aí, o que a cadela começa a fazer? Ela começa a ficar sentada. Já fica um pouco mais difícil para os filhotes tomarem o leite. Depois ela fica em pé, já fica mais difícil ainda, e depois ela já começa a sair andando quando os filhotes chegam perto, quando os filhotes estão ficando mais velhos, e aí é feito o desmame, né? A mãe geralmente segue esse cronograma, digamos assim. Ou seja, né, ela vai dificultando cada vez mais a amamentação, e isso estimula os filhotes a mudarem a alimentação, porque eles também vão ficar com fome, e aí, no momento certo, né, biologicamente certo, acontece esse comportamento, e o filhote é estimulado a procurar outros alimentos. Esse gráfico aqui é do trabalho que eu mostrei lá, né? Aqui, quando que foi observado o comportamento de regurgitação e a idade dos filhotes em semanas. Começou muito aqui com 4 semanas de idade. Então, completou 4 semanas de idade, esse comportamento de regurgitação começou e aí foi diminuindo, né? Porque os filhotes depois iriam conseguir comer o alimento sozinho ali plenamente. Começou aqui na 3ª semana, mas o pico foi na 4ª semana de idade. Bom, alguns dados interessantes, né? A regurgitação ocorreu mais frequentemente quando os filhotes receberam desmame mais cedo, né? Então, o filhote que tinha um comportamento de pedir mais frequentemente nesses casos. Então, o filhote começou a pedir ali para a mãe regurgitava. A regurgitação ocorreu mais frequentemente nas mães que deixavam os filhotes mais cedo também. Então, se por algum motivo a mãe é separada dos filhotes mais cedo, ali com 3 semanas, os filhotes acabam, quando em contato com a mãe ou quando em contato com algum adulto, eles pediam mais comida. Então, a mãe que começou a deixar os filhotes às 3 semanas de idade,
ocorria mais esse comportamento de regurgitação. Em 78% das vezes, apenas as mães regurgitavam, né? Então praticamente 80% das vezes só as mães tinham esse comportamento. Em 3% das vezes eram os pais e em 19% das vezes outros cães da matilha, como avós, tios e tias, irmãos mais velhos também tinham esse comportamento de regurgitar para os filhotes. A iniciativa de regurgitar era mútua, ou seja, tanto o adulto tinha iniciativa, quanto o filhote tinha a iniciativa de pedir. Era uma coisa que acontecia ao mesmo tempo, né? Em 56% das vezes. Em 15% das vezes era porque os filhotes pediam, em 29% das vezes foram os cães adultos que, sem os filhotes pedirem, digamos assim, eles regurgitaram. As regurgitações eram diárias em 42% dos casos, quando era a mãe. Então, olha, esse dado aqui é importantíssimo, é muito frequente. Se a mãe regurgita para o filhote, provavelmente ela vai fazer isso todos os dias. Em 50% dos casos isso foi observado. Em 13% apenas, o cão adulto macho fazia isso, de regurgitar todos os dias, né? Foi observado que as mães impediam os filhotes de comerem, comiam a comida e regurgitavam depois. O que é isso? O filhote ia lá comer a comida natural, ou ia comer a ração lá que a mãe estava comendo. A mãe não deixava ele comer, ela comia a comida e depois regurgitava, ou seja, estava facilitando a digestão daquele alimento, porque ele já estava semi-processado, digamos assim. A regurgitação pode ser uma forma também dos mais velhos ensinarem os mais novos o que é comida apropriada. Então o filhote, sei lá, teoricamente ele não sabe o que é comida ali adequada e ele vai conhecendo ali com os adultos mostrando a ele o que é comida mesmo que ele deve comer. E pode dar ossos para a cadela que tem filhotes? Bom, teoricamente para ela não tem problema, tá? Mas tem que seguir alguns critérios, né? Por exemplo, se ela for uma mãe muito pequena ou uma mãe que tem focinho curto, tem uma forma específica de dar ossos para ela, né? Não é de qualquer jeito, digamos assim, porque pode fazer mal para ela. Para filhotes, vai ter problema pela idade deles. Então imagina só, você deu o osso lá para sua cadela, ela está lá com os filhotes em fase de desmame, ela comeu o osso, ela regurgitou esse osso. Para o filhote ainda não é adequado comer ossos. Ah, mas na natureza seria assim e tal. Pessoal, a gente tem que tomar cuidado com alguns exageros também daquilo que é natural, porque aquilo que é natural é muito bom, mas existem coisas que nós, como humanidade, melhoramos, né? O cachorro lá na natureza, o lobo, o chacal, enfim, ele não tem acesso veterinário se ele passar mal. Ele não tem vacinação, né? Por exemplo, os lobos sofrem de sinomose, de parvovirose, acontece com eles também. E eles não estão protegidos pela vacina, entendeu? Então, se acontecer um engasgo lá no lobo, não vai ter um veterinário para prestar o primeiro socorro lá para ele, entendeu? Então, a gente vai pegar tudo de melhor da alimentação natural e juntar com aquilo de melhor da evolução humana mesmo, né? Daquilo que nós evoluímos. Então, não é adequado para filhotes até 6 meses de idade comerem ossos. Eu explico isso melhor lá no curso online de alimentação natural para cães. E aí, se a mãe comeu osso e regurgitou para esse filhote, ele vai comer osso numa idade inadequada. Então, tomar cuidado com isso. Se a mãe tem esse comportamento de regurgitar, ou se tem outros cães adultos que ficam perto dos filhotes e tem esse comportamento de regurgitação, é importante que você deixe a dieta deles, nesse momento, crua sem ossos ou cozida, que é sem ossos também, né? Porque são essas as 3 modalidades de alimentação natural para cães. Crua sem ossos, crua com ossos e cozida sem ossos. Lá no curso online eu também explico as 3 modalidades e como que você aplica essas 3 modalidades para a cadela prenha, para a cadela que está amamentando, cadela prenha, cadela que está gestante, para o filhote em crescimento, desmame, enfim, é um curso completíssimo nesse sentido. E aí nós temos o Guia de Ossos para Cães. O Guia de Ossos para Cães você encontra na área de membros aqui do canal ANP Dog e também lá no curso online de alimentação natural para cães. Nas 3 modalidades do curso online nós temos o Guia de Ossos para Cães, tá bom? Bom, para eu fazer a dieta do seu cachorro, mande um e-mail para vet.edgard@gmail.com. Por lá eu explico como funciona o meu atendimento e também te passo um orçamento. Curte, comenta e compartilha esse vídeo. Se inscreve no canal se você está chegando agora. Um grande abraço para você e fique com Deus. Tchau, tchau.